sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Maurício Coudilac para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 33ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de abril de 2017. Presidência: deputados Mário Marcondes, Dirce Adelscheid. Secretarias: deputadas Dirce Adelscheid, Ana Paula Lima. Às 9 horas do dia 27 de abril do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Paula Lima, terceira secretária, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente: distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Mário Marcondes e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna a senhora deputada Ana Paula Lima, pelo PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 121, 188, 210 e 211/2016 e 12 e 15/2017, respectivamente, bem como o projeto de lei complementar 38/2010, e parecer favorável aos ofícios 180/2016, 5 e 7/2017, respectivamente. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto apresentou parecer favorável aos ofícios 517/2015 e 004/2016. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 394, 400/2016, 034 e 071/2017, respectivamente. Foi aprovado o pedido de informação número 36/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 379 a 384/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 271, 072 e 274/2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Natalino Lázari, com a aquiescência dos líderes partidários, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Videira fizesse uso da palavra para falar acerca da importância do colégio e do Hospital Salvatoriano no município. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. E, para constar, eu, segundo secretário, fiz e mandei lavrar a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Fernando Coruja. Antes, porém, devo comunicar a presença aqui dos alunos da primeira fase do curso de Direito da Faculdade Sinergia de Navegantes, com a liderança do professor Marioli. Obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos. Antes de dar sequência às breves comunicações, pela ordem, deputado Altair Silva. Obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar a presença na sessão da tarde de hoje dos vereadores de São João Batista, o Fábio da Ravel, o Carlinhos, inclusive está no 7º mandato de vereador,
e o vereador Juliano Peixe, que acompanha a sessão na tarde de hoje. Sejam bem-vindos. Obrigado. Feito o registro, na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o deputado João Antônio Amin. Com a palavra até por 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Silvio Drever, senhora deputada Luciane Carminati, senhores deputados, também um cumprimento especial aos estudantes de navegantes que se encontram aqui na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos, voltem sempre. E, primeiramente, fazer um registro muito especial. Na última quinta-feira, na noite de quinta-feira do dia 27 de abril, na verdade essa noite entrou para a história do município de Lauro Miller, que sediou a audiência pública da Assembleia Legislativa para discutir os reflexos da inclusão das áreas territoriais do município de Lauro Miller na região, na ampliação do Parque Nacional de São Joaquim. Eu gostaria que a assessoria da Casa pudesse passar algumas fotos daquele evento que realmente se configura na maior audiência pública que eu já presenciei desde a época que eu sou vereador em Florianópolis. Na verdade, em 2015 ainda, a gente fez a audiência pública sobre terreno de marinha aqui na Assembleia Legislativa. E naquele momento o deputado Darcy de Matos falou que tinha sido a maior audiência pública que ele já tinha visto aqui na casa. Essa audiência aqui tinha pelo menos 3 vezes mais número de pessoas do que aquela de terreno de marinha. E ela, na verdade, tem uma coincidência com a outra audiência. O assunto que a gente estava tratando naquela noite não é um assunto especificamente de nível estadual, que está sob a responsabilidade que um deputado estadual tenha que votar ou não. Porém, como muito bem nós frisamos, eu, o deputado Cleiton Salvário, o deputado José Ney Ascari, a Assembleia Legislativa não poderia se omitir em não tratar sobre esse assunto. O terreno de marinha também não é um assunto estadual, de nível de tratamento estadual, mas os deputados criaram uma frente parlamentar para cobrar de Brasília novidades positivas em relação aos municípios e aos estados brasileiros. Recentemente, o governo federal queria cobrar R$ 9,30 em um pedágio que melhorava menos de 20 quilômetros de estrada em Santa Catarina. Teve uma grande mobilização, principalmente dos deputados do sul do estado. E não diferente foi o que aconteceu nessa audiência pública. Mais de 1.500 pessoas passaram pelo salão de festas da Igreja Matriz de Lauro Miller e defenderam de forma unânime e com muito fervor que seja incluída a emenda parlamentar que determina que Lauro Miller e outros municípios da região não sejam inseridos na ampliação do parque. A audiência foi debatida na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e foi um encontro surpreendente. Na verdade, também destaco aqui a participação do prefeito, o senhor Valdir Fontanella, que mobilizou a cidade representando todos os prefeitos da região e afirmou que, enquanto estiver à frente do município, lutará incansavelmente para que Lauro Miller não perca nenhuma área de terra. Também destaco as presenças dos prefeitos de Grão-Pará, Márcio Borba Blasius, e de Bom Jardim da Serra, recém-eleito, Serginho de Oliveira, que também se manifestaram contrários à expansão do parque, que é uma área de responsabilidade da administração do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade,
o ICMBio. O Poder Legislativo foi quem provocou a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo de Lauro Miller, também representado pelo seu presidente, o José Cambruzzi, e pelo vereador Anderson Antônio Besbate, o Toninho Besbate, que foi o provocador daquele encontro, provocou a audiência pública, veio à Assembleia Legislativa demonstrar a importância da mobilização, da participação da Assembleia Legislativa daquele assunto. Também diversas pessoas se manifestaram contrariamente, moradores principalmente de Lauro Miller, Bom Jardim da Serra e Urubici. Entre os depoimentos estavam os líderes do movimento, Cláudio Lotin, Paulo César Freiberger, que apresentaram tecnicamente os reflexos negativos que o parque causaria ou irá causar se vier a sobrepor os municípios da região. O depoimento do morador de Bom Jardim da Serra, o Leandro da Silva, foi bastante importante naquela audiência. Ele falou dos inúmeros prejuízos já causados pelo Parque de São Joaquim, tanto para o município de Bom Jardim, como para o de Urubici, que atualmente já possuem áreas gerenciadas pelo ICMBio e que nada tem contribuído com esses municípios, pelo contrário, tem causado prejuízos com as inúmeras restrições impostas. Mesmo com a grande pressão popular existente no local, o analista ambiental e chefe do Parque de São Joaquim, o Paulo Santi, representando o ICMBio, procurou justificar o motivo do grande interesse na ampliação do parque. Segundo ele, abro aspas, a Coordenadoria de Criação de Unidade e Diretoria do ICMBio, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, trabalharam para conciliar um traçado viável para o aspecto de conservação da biodiversidade, aliado ao turismo responsável e educação ambiental, fecha aspas, acrescentando que não há por parte do ICMBio interesse na administração da Serra do Rio do Rastro, pois o órgão já cuida de outros locais voltados para os turistas. E agora o mais importante, todo o material coletado durante a audiência pública será encaminhado formalmente para o Fórum Parlamentar Catarinense, em nome do deputado federal João Paulo Clanubing, em Brasília, para que defenda que seja mantida a emenda parlamentar que está na medida provisória 756, atendendo às solicitações da comunidade de todos os municípios atingidos pela ampliação do parque. É bom lembrar que até a noite de quinta-feira, um documento de 5.000 assinaturas, mais de 5.000 assinaturas, um abaixo-assinado, já era a única participação popular, vamos dizer assim, com relação ao assunto. E essa audiência pública agora vem se juntar a esse abaixo-assinado, pretendendo que o Fórum Parlamentar Catarinense continue tratando desse assunto que é muito importante em Brasília, juntamente com o ICMBio, juntamente com o Ministério de Meio Ambiente, para que as pretensões, as opiniões, principalmente da comunidade da região de Lauro Miller e, volto a nominar, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici, juntando esses documentos, a gente consiga fazer ainda com mais força com que a vontade popular catarinense sensibilize Brasília. A deputada federal Giovânia de Sá levou esse abaixo-assinado a Brasília já anteriormente, e também, para fazer justiça, a presença do deputado federal Ronaldo Benedetti naquela audiência pública do dia 27. Agradeço imensamente as pessoas, o corpo funcional da Assembleia Legislativa que se mobilizou e foi a Lauro Miller, fez uma excelente audiência pública e principalmente a população da região que por mais de 2 horas e meia permaneceu, mesmo numa temperatura de 7 graus Celsius, passando frio, mas não deixando de participar daquele assunto tão importante. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado João Antônio. Próximo inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati. Porém, antes, pela ordem, concedo a palavra ao deputado Maurício Cludilac, sem prejuízo à deputada Luciane. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Maurício.
Obrigado, presidente. Eu ia fazer a saudação ali, que eu já tinha verificado o registro, mas não quis anteceder a Vossa Excelência na saudação aos alunos da Faculdade de Sinergia, a faculdade que eu conheço, que já tive a oportunidade de outros anos estar lá, inclusive não fazendo uma palestra, mas fazendo um bate-papo com os alunos da faculdade, e com certeza daí teremos muitos bons advogados, delegados, juízes, promotores e tudo que o Brasil precisa para um Brasil melhor. Então, fazer esse registro, lá eu tenho muitos amigos, em nome do vereador Cheiro e de todos os vereadores, já que eu mantive até um escritório no município. Então, fazer o registro ao professor, aos alunos, à direção da faculdade e Feito o registro, agora sim, com a palavra, a deputada Luciana Carminati, por até 10 minutos. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados e especialmente os alunos e professores da universidade. Sejam todos bem-vindos. Curso de Direito é fundamental. Eu fiz a faculdade de Pedagogia e consegui ir até o 7º período de Direito. Em função dos momentos do estágio, não consegui conciliar, mas sei da importância e que bom que vocês estão escolhendo esse curso e tenho certeza que a pauta que eu falarei agora tem muito a ver com o curso de Direito e acredito que vocês estejam discutindo também. Bem, eu vou falar sobre o projeto de lei 6787 de 2016, a tão falada reforma trabalhista. Nós temos acompanhado pelas redes sociais um debate, às vezes, bastante intransigente de um lado ou do outro, e sem que, de fato, nós nos debrucemos sobre o que é o conteúdo da lei. E, como educadora, eu gostaria de abordar por que é que eu tenho uma posição contrária à reforma trabalhista. Mesmo que, muitas vezes, o governo diz que é para modernizar as relações de trabalho, a relação entre capital e trabalho, tornar ela mais flexível, ter maior liberdade entre trabalhador e empresário. E então eu entendo que algumas questões que estão colocadas na reforma, elas já acontecem no dia a dia e a lei vem a legitimar. Mas essa não é a questão central. Minha posição contrária é por aquilo que representa do ponto de vista do enfraquecimento dos direitos trabalhistas nessa relação, ou seja, a desproteção que o trabalhador passa a ter na medida em que esta reforma é aprovada. Então, nós vamos apresentar aqui, não todos os pontos da reforma trabalhista, porque são muitos e nesse tempo eu não conseguiria apresentar. Então, eu destaco alguns que me chamou muita atenção. Primeiro, começando com as mulheres, né? Nós sabemos o que significa o período da gestação e da amamentação. Bem, como que é hoje? Hoje diz o seguinte a legislação: sem prejuízo da remuneração, está incluído o valor adicional de insalubridade e a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a gestação. Atividades em grau médio e mínimo quando apresentar atestado. Como fica, então, com a nova mudança? Resumindo aqui, permite o trabalho da empregada gestante ou lactante em ambiente insalubre mediante a apresentação do atestado médico. Eu não preciso aqui fazer nenhum debate sobre isso. A lei está muito clara. As mulheres que amamentam e as mulheres gestantes, se tiver um atestado médico, e aí nós entramos no outro debate de como se consegue também nesse país os atestados médicos, alguns sérios, outros nem tanto, ou outros nada sérios, né? Nós estamos dizendo que as mulheres nesse período podem sim participar de atividades insalubres. Está aqui a lei, então, né, sem ficar dizendo se é boa ou ruim, a lei está aqui. Por isso, por essas coisas que eu tenho uma posição contrária. Outro aspecto é com relação à sucessão, previsto no artigo 488-A da CLT. Como que é hoje? Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas no artigo 10º e 448 da lei, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.
no caso de venda aqui de uma empresa para outra. Como que fica, então, nessa nova formatação? Se o patrão vender a empresa, ele não será mais responsável pelas verbas trabalhistas, mesmo que o trabalhador trabalhe 5 anos para ele e 1 dia para a nova empresa. Aqui coloca um risco muito grande sobre o direito de receber as verbas, né, com relação à empresa que antecedeu. Pode passar. O outro aspecto é com relação ao trabalho escravo. Nós não colocamos o que é, porque hoje existe uma série de normativas, mas como que ficaria? O texto insere um parágrafo no artigo 3º da CLT para estabelecer que não será reconhecido vínculo empregatício nem responsabilidade solidária no negócio jurídico entre empregadores da mesma cadeia produtiva. Ou seja, traduzindo em miúdos, se uma marca famosa de roupas contratar uma empresa para fabricar exclusivamente as peças e esta explorar trabalho análogo ao de escravo, a marca famosa dessa empresa não poderá mais ser responsabilizada de nenhuma forma. Portanto, aqui, uma empresa que trabalha explora o trabalho, ou seja, uma atividade extremamente degradante, ela não será punida por isso, né? É como se nada fosse. Outro artigo que está previsto no artigo 443, que talvez seja um dos mais graves, dos mais perigosos, né, e que com certeza vai modificar a relação de trabalho para pior, é o trabalho intermitente. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita, né, ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Como que fica? Com 3 dias de antecedência, o empregado é convocado para trabalhar, momento em que é informado de quanto ele deve cumprir. Então, eu sou o patrão. Eu posso chamar amanhã o empregado que está em casa para trabalhar 3 horas. Depois de amanhã, 5 horas. No final do mês, eu pago só as horas trabalhadas. Portanto, não tem nenhuma segurança de carga horária e de remuneração. O pagamento é feito conforme o trabalho realizado, observando os períodos de prestação de serviço, que podem ser em horas, dias ou meses. O período de inatividade, esse tempo que ele está à disposição, não é pago. Claro que isso é muito bom, essa reforma, mas para o patrão. É importante que se diga isso, porque você não tem mais uma carga horária prevista conforme a carga horária de 44 horas e um piso previsto em lei. Por isso que nós falamos que acaba a CLT, que acaba os direitos trabalhistas, porque o trabalho intermitente ele vai provocar o que aconteceu na Europa. Eu recomendo os estudantes e os telespectadores, não precisam acreditar no que a deputada está falando, mas pesquisem. A OIT fez um estudo, 2015, 3 milhões de empregos em período integral foram fechados, por conta desta cláusula aqui, trabalho intermitente. Então, creio que isso não vem ao benefício de ninguém, aliás, do trabalhador. Pode passar. Demissão por acordo. O projeto revoga os parágrafos 1º e 3º do artigo 477 da CLT e retira a necessidade de homologação do termo de rescisão contratual pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. No prazo de 10 dias a contar do término do contrato de trabalho, a empresa deverá pagar as verbas e entregar as guias para o saque do FGTS do seguro-desemprego, sob pena de pagar a multa no valor do salário do empregado. Passa a existir, portanto, a modalidade de dispensa por acordo, em que o empregado receberá metade do aviso prévio da multa do FGTS, saca 80% do fundo de garantia e não tem direito ao seguro-desemprego, e o sindicato não precisará mais homologar para saber se o acerto está certo. Portanto, que vai valer o acordo entre patrão e empregado, não precisa mais existir a homologação.
Eu quero trazer essas questões aqui porque a gente escuta muita coisa. Mas a CLT é velha, é uma anciã de 70 anos de idade. Primeiro que nós não jogamos fora quem tem 70 anos de idade, né? Nós temos que valorizar e respeitar. Segundo, que não é verdade que ela está parada, estagnada. A CLT tem mais de 500 artigos, dos quais apenas 15% deles não foram mexidos neste período dos 70 anos. Portanto, 15% não foram mexidos, 85% foram mexidos. Mas não de uma forma tão arbitrária, tão drástica, que coloque em xeque essa relação do direito ao trabalho como um direito sagrado e que deve ser remunerado e em condições adequadas. E como se não bastasse a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, eu recebo hoje mais uma informação, extremamente importante, que é: trabalhador rural pode vir a ser pago com casa e comida ao invés de dinheiro. Está aqui, está no Valor Econômico, no Jornal de Circulação Nacional, que é basicamente voltar ao período da escravidão. Trabalhador vai ter o seu pagamento, pode ter o seu pagamento com casa e comida, e não mais remuneratório. Obviamente que nesses casos sempre você come mais e você tem nada a receber. Ao contrário, você fica... Mais um minuto para concluir, deputado. Para concluir, presidente, eu ia passar um vídeo de 1 minuto, que é da juíza do trabalho de Porto Alegre, Valdete Souto Severo, e essas informações todas que eu passei é de vários juízes do trabalho que estão questionando com muita veemência. Não é possível, mas eu quero recomendar a leitura. E volto a dizer: a reforma trabalhista vai provocar uma legião de desempregados e vai provocar a precarização ainda maior das relações de trabalho. Por isso nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que tentar entender o corpo da lei e não se ater a coisinhas que podem melhorar, mas tem que entender o espírito da lei. O espírito da lei destrói o direito ao trabalho como um direito sagrado. Obrigada. Na sequência, o deputado Altair Silva, inscrito para falar, por até 10 minutos, representando toda a região do oeste e do extremo oeste. Senhor presidente, quero agradecer a referência. Vossa Excelência fala de representar o oeste, o extremo oeste, e também o Vale do Rio Tijucas, aqui também próximo, que é a região em que nasci, e represento o Vale do Rio Tijucas com muita satisfação. Por isso quero saudar todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim também como da Rádio Digital, saudar todos os senhores e senhoras presentes aqui na sessão desta terça-feira, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, e dizer que venho à tribuna falar de algo que é muito relativo com a história do Grande Oeste de Santa Catarina, especialmente Chapecó, a nossa cidade, deputada Luciana Carminati, referente à Associação Chapecoense de Futebol, que é motivo de orgulho, de paixão, de sentimentos profundos, que se confundem com a história e com o desenvolvimento da nossa terra e da nossa gente. Eu que tive a felicidade de ser adotado por Chapecó já no ano de 1985 e pude empreender toda a minha vida profissional na cidade de Chapecó e também participar ativamente do trabalho e da história da Associação Chapecoense de Futebol, que foi fundada no dia 10 de maio de 1973. Portanto, na próxima semana, a Associação Chapecoense de Futebol está comemorando aniversário. Ela que foi fundada com o propósito de associar mais o esporte, desenvolver o esporte no Grande Oeste de Santa Catarina, e o clube se formou lá em 1973. Em 1977 já teve o privilégio de conquistar o primeiro título estadual catarinense, assim como nos anos de
nos anos de 1996, no ano de 2007, no ano de 2011, no ano de 2016, e se puder aproveitar aqui da tribuna, com grande chance de, em 2017 também, se sagrar-se, deputado Padre Pedro, campeão catarinense de futebol. Nós, no ano passado, no dia 29 de novembro de 2016, vivenciamos a maior tragédia que Chapecó já viveu, que foi a partida dos nossos heróis. Foi um momento de muita dor, mas também um momento de manifestação de muito amor por um clube que vem conquistando Santa Catarina, que vem conquistando os torcedores do Brasil e agora até torcedores de outras nações que também são apaixonados e torcem pelo sucesso da nossa Chapecoense. Eu tive a felicidade, senhor presidente, de encaminhar nessa casa o projeto de lei número 01001 de 2017, que trata da declaração de utilidade pública à Associação Chapecoense de Futebol. Por incrível que pareça, mesmo a associação já estar em operação desde 1973, mas a nossa Associação Chapecoense de Futebol, presidente Silvio Dreves, ainda não era reconhecido como de utilidade pública. O projeto está em tramitação nessa casa. Fiquei muito feliz que no dia de hoje teve a tramitação. O deputado João Amin foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Quero agradecer também a todos os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, que tivemos a aprovação dessa matéria e agora vai seguir para as demais comissões. Espero que chegue o mais rápido possível em plenário, para que nós possamos ter a Associação Chapecoense de Futebol reconhecida como de utilidade pública, que permitirá ampliar ainda mais os horizontes da Associação Chapecoense de Futebol. Estamos nessa caminhada junto com toda a diretoria, da qual tenho a alegria e a satisfação de fazer parte da equipe de conselheiros da Associação Chapecoense de Futebol e torcer com muito carinho, com muito amor, porque a gente sabe que essa história está sendo construída por homens e mulheres que têm se dedicado com muito afinco, porque é uma história de sucesso, e aí nós podemos relatar todos os ex-presidentes, todos os ex-dirigentes, os dirigentes que partiram, os nossos heróis, que ajudaram a construir grande parte da história de sucesso da nossa Associação Chapecoense, e por isso nós torcemos muito para que o mais breve possível esse projeto seja aprovado aqui na Câmara e que Chapecó, que comemora esse ano, juntamente com a Associação Chapecoense, que comemora também o seu aniversário no próximo dia 10 de maio, possamos comemorar mais essa aprovação, reconhecendo de utilidade pública, assim como outros clubes de Santa Catarina, que já são reconhecidos como de utilidade pública aqui em Santa Catarina. De forma, senhor presidente, que é com muita alegria que a gente sobe essa tribuna. No próximo domingo vamos ter a grande final entre Chapecoense e Avaí, a final do campeonato catarinense, evidentemente que respeitando a torcida do Avaí, mas nós, na condição de torcedores da Chapecoense e filhos adotivos da terra, estaremos lá no estádio, junto, torcendo para que com os nossos atletas possam dar a alegria, que não é um título somente aos chapecoenses, é um título dedicado aos nossos heróis que partiram por uma causa, deixando um legado imenso para a nossa terra, para a nossa gente, e eu tenho certeza, uma saudade incomensurável que nós só podemos retribuir, podendo no próximo domingo erguer bem alto a taça de conquista de campeão catarinense, dedicando aos nossos heróis. Queira Deus que nós possamos sermos os vencedores e podermos todos nós olharmos para o céu, agradecer aos nossos heróis, dedicando o título catarinense de 2017 aos nossos heróis. É claro, dependemos ainda de um jogo, não temos nada ainda
para comemorar, mas temos uma grande expectativa que está nos anseios, no espírito de cada um de nós, para que o estádio da Chape, no próximo domingo, lotado, que certamente estará, possa sim comemorar uma grande vitória, a vitória que eu posso dizer de todos os clubes catarinenses, porque o ocorrido no dia 29 de novembro de 2016, um time já num próximo ano, com pouco tempo para se reestruturar, e aí também quero fazer um registro em nome do presidente, extensivo a toda a diretoria, aos atletas, à comissão técnica, ao presidente Plínio Davi Enes Filho, que tem conduzido a Associação Chapecoense de Futebol com muita maestria, com muito diálogo, e tem conseguido fazer um time em prazo recorde, um time vitorioso, porque é um time que está disputando a Libertadores, está disputando o Campeonato Catarinense, agora a Copa do Brasil, os campeonatos mais importantes da América do Sul, a Chapecoense está participando. Então nós podemos sim comemorar esse avanço que um time de interior, um time com uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, mas que representa a cor e a bandeira de todo o Grande Oeste de Santa Catarina. Eu posso dizer, no Brasil, todos têm o seu time de coração, mas o segundo time de coração é a Chapecoense. Todos carregam dentro de si o sentimento de apoio ao time que tem sofrido com a sua história, mas tem, com isso, transcendido, tem conseguido superar as adversidades e já numa reconstrução muito breve possa apresentar um time que está honrando a sua camisa, honrando a sua história e podendo sim conquistar títulos. E por isso nós viemos na tarde de hoje, senhor presidente, nessa tribuna, fazer esse registro e agradecer, que nós só temos a agradecer e honrar a história dos nossos heróis que construíram um patrimônio incomensurável no coração de todos os catarinenses e brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Consulto o deputado Dirceu Dresch, que está inscrito para falar, uma vez que faltam 3 minutos. Se Vossa Excelência posterga, nós concluímos então as breves comunicações e vamos adentrar ao horário dos partidos políticos. O primeiro partido, no dia de hoje, que tem horário por 15 minutos, é do PMDB. Não havendo ninguém para se manifestar, o segundo partido é o PSD, que o deputado Darcy de Matos, líder do governo, vai utilizar o tempo do partido por 13 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Minha saudação aos deputados, deputadas, aos jovens estudantes que nos acompanham nesta tarde, Parlamento Catarinense. Senhor presidente, eu pretendo fazer um pronunciamento. Deputado Maurício, talvez tenha alguma divergência com relação àquilo que eu vou dizer, mas o lugar de dirimir as divergências, de votar eu vou discutir e votar o contraditório aqui, no Poder Legislativo, né, deputado Maurício? E é na divergência que a gente cresce, que a gente avança, que a gente evolui. Eu quero iniciar fazendo menção à situação catastrófica, deputado Dirceu, deputado Luciane, no que diz respeito ao desemprego no Brasil. E longe de eu fazer uma análise aqui política, dentro daquilo que vou falar, quero procurar sair do campo político e entrar no campo técnico. Nós temos 12 milhões de desempregados no Brasil. E nós sabemos que o trabalho dignifica o homem, mas o desemprego desumaniza o homem. O indivíduo desempregado
perde sua identidade, perde sua dignidade, perde a família e muitas vezes cai na sarjeta. Precisamos, a sociedade civil organizada, as entidades e, sobretudo, o parlamento brasileiro, implementarmos, deputado Mota, o senhor que é decano nessa casa, todas as ações no sentido de enfrentarmos com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência, o desemprego no Brasil. Dito isso, senhor presidente, eu quero me referir à reforma trabalhista e dizer que o Brasil realmente é um país que nos surpreende muito, porque o presidente Temer, com uma aceitação popular de apenas 10%, conseguiu, através do Congresso Nacional, e talvez mais mérito do Congresso do que do presidente, alterar uma lei do Estado Novo, da era governo Getúlio Vargas, a reforma trabalhista. E aí eu quero desfazer uma inverdade que muitas vezes pessoas que são contra a reforma trabalhista, presidente Silvio, falam e publicam na imprensa. A reforma trabalhista não mexeu nos direitos sagrados do trabalhador, não senhor. Porque os direitos sagrados, deputado Dóia, dos trabalhadores, imexíveis, como dizia aquele ex-ministro maluco que passou, Magri, que nem é bom lembrar o nome dele, estão consagrados no artigo 7º da Constituição. Não sei se os jovens que estão aqui são estudantes de direito, mas se verificarmos o artigo 7º da Constituição, ele está intacto. O projeto de lei que promoveu a reforma trabalhista não mexeu no artigo 7º da Constituição. Portanto, se alguém afirmar que foi mexido nos direitos sagrados do trabalhador, deputado Silvio, está faltando com a verdade. Muito bem, dito isso, o Brasil, surpreendentemente, promoveu aquilo, deputado Luciane, que os países desenvolvidos promoveram há décadas, adequando a legislação trabalhista a uma realidade do mundo do trabalho novo, diferente, moderno, transformador. Digo isso porque fui delegado do Ministério do Trabalho do Estado com muita honra, quando eu era muito jovem, e pude interagir diuturnamente, durante anos, com o empregador e com o trabalhador. Ora, o mundo do trabalho, como as demais áreas, mudou assustadoramente, se transformou. Hoje nós temos o teletrabalho, hoje nós temos o trabalho terceirizado, hoje nós temos o trabalho temporário, hoje nós temos as cooperativas de trabalho. E nós precisávamos desengessar essa relação trabalhador-empregador. E essa alteração que o Congresso Nacional promoveu, priorizando o acordado sobre o legislado. O que significa isso? Significa muito, deputado Maurício. Significa que nós vamos dar a prerrogativa, a autonomia para que os patrões e trabalhadores possam discutir, possam acordar, possam tratar daquilo que é melhor para o trabalhador e para o empregador. Essa é uma tese que nós não estamos inventando no Brasil. Essa é uma tese antiga, que já existe há muitos anos nos países desenvolvidos. Pois não, deputado Maurício? Eu concordo com Vossa Excelência, deputado Darcy de Matos. A nossa CLT, ela é igual ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, é Código de Defesa do Consumidor. A CLT deveria regular a atividade de trabalho, patrão-empregado.
Mas a CLT não faz isso. A CLT é um Código de Defesa do Trabalhador. Ela olha um lado só. Por isso, esses milhões, mais de 13 milhões de desempregados que estão aí. Então, a legislação, da forma como está hoje, ela é muito boa para quem está empregado, para quem tem estabilidade, para quem está garantido, para quem acha que está recebendo, falando da Previdência também, a sua aposentadoria, e não sabe que daqui a poucos anos, se ficar no modelo que está, vai deixar de receber. E eu vou dar um exemplo. Você fala na agricultura familiar. No outro domingo, eu estava lá no interior de São Miguel do Oeste, numa festa de comunidade, quando um pequeno agricultor disse: nós somos favoráveis a essas mudanças. Diz ele, porque eu trabalho e a minha esposa e o meu filho. E eu não posso hoje contratar um trabalhador para me ajudar, porque com 3 meses que ele trabalhar na minha pequena propriedade, ele vai entrar com uma ação trabalhista, porque eu não posso fazer um contrato, eu e ele, e eu vou me incomodar um monte de tempo e gastar um monte. Então, a lei, do jeito que está, é muito boa para quem está trabalhando, para quem está garantido. Mas, para o desenvolvimento do país, para quem está desempregado, é péssima. Parabéns pelo pronunciamento, deputado. Obrigado, senhor presidente. O ponto seguinte que eu vou explorar diz respeito ao raciocínio do deputado Maurício. Deputado Silva, presidente. Ora, as manifestações explícitas na imprensa e no Brasil são manifestações, na sua grande maioria, de sindicalistas que estão empregados e têm estabilidade no emprego por conta da legislação sindical. As manifestações são, na sua grande maioria, daqueles que estão empregados e trabalhando. Quem é que está defendendo os desempregados? Os 12 milhões de desempregados. O sindicato também tem o dever de tratar, de defender, de criar mecanismos, deputado Mota, para que o mercado possa absorver os desempregados. Ora, eu não vejo na pauta dos sindicatos, e aí eu faço uma observação, deputada Carminati, contra fatos, não argumentos. O Brasil tem 15 mil sindicatos, senhores estudantes, 15 mil sindicatos. O Reino Unido tem 168, a Dinamarca tem 164, o Japão tem 200, o Brasil tem 15 mil sindicatos. Por que tem 15 mil sindicatos, deputado Mota? Por conta da famigerada taxa sindical, contribuição sindical, que o Congresso Nacional derrubou. Presidentes de sindicatos, claro que temos que separar o joio do trigo, que estão há 10, 15, 20, 30, 40 anos, deputada Carminati, se locupletando da instituição. Esses não merecem o nosso respeito. Esses não têm compromisso com o Brasil e com os trabalhadores, e muito menos com os trabalhadores desempregados. Já lhe dou uma parte, deputada Carminati. Muito bem, não vejo na pauta dos sindicatos questões tais como avanço tecnológico, pesquisa, segurança no trabalho. Não vejo a defesa desses temas. Nós, o jornal de hoje estampa Santa Catarina com uma triste marca. Em 9 anos, nós tivemos 2.400 acidentes fatais em Santa Catarina. 2.400 pessoas perderam as suas vidas. E a imprensa não divulga. Ora, essas são as novas pautas dos sindicatos modernos, dos sindicatos de resultados, dos sindicatos que não precisam do imposto sindical para se manter no poder, mas sim consegue buscar o associativismo dos seus trabalhadores através das suas bandeiras, das suas lutas transparentes e claras. Essa é a minha posição. Quero concluir para dar a palavra a Luciane Carminati, dizendo também, mudanças, por exemplo, o que tem de errado a legislação, deputado Mota, dá a possibilidade de uma empresa, uma microempresa que tem 3 funcionários, por exemplo, de dar as férias em 3 parcelas. Por que não? A França faz isso há 30 anos.
Muitos trabalhadores não querem ficar um mês em casa, querem ficar 10 dias, mais adiante mais 10 dias, mais adiante mais 10 dias. Isso é tirar direito do trabalhador? Não é verdade. Isso é modernização. O que tem de errado, por exemplo, a legislação proibir o trabalhador de, quando ele faz o acerto na empresa e assina a rescisão, proibir ele de recorrer à Justiça do Trabalho. Não tem nada de errado. Isso significa honestidade, dignidade e transparência. A legislação, por exemplo, quando o processo atingir 8 anos que ele não foi julgado, ele vai ser extinto. Por quê? Para evitar milhões de processos trabalhistas absurdos, onerosos, que tramitam na Justiça do Trabalho nos dias de hoje. Por exemplo, nós temos mais de 5.000, deputado Cobalcini, ações contra a VEG, contra outras empresas da área industrial. Por quê? Porque eles fizeram um acordo coletivo, reduziram o horário de trabalho para que o trabalhador vá mais cedo para suas residências. E trabalhadores, posteriormente, entraram na justiça e tiveram causa ganha. Agora, a reforma trabalhista deu a condição do patrão, do trabalhador, se desejarem reduzir o intervalo do almoço para que eles possam ir para casa mais cedo. Isso é legal. Agora é lei. Isso está errado? Não. Isso é moderno. Isso é produtivo. Encerro, portanto, também dizendo que o trabalho intermitente faz parte de uma nova modalidade de trabalho fundamental e necessária para o Brasil. Portanto, deputado, se o senhor puder me dar mais um minuto também para a deputada Caminati podermos debater esse tema, ou quem sabe até um pouquinho mais. Eu posso lhe conceder um minuto, deputado. Agora, se Vossa Excelência conceder a parte da deputada Luciane, vai concluir um minuto, porque pela ordem não posso conceder o debate. Ou se o PMDB for generoso e conceder no espaço do PMDB. Mas Vossa Excelência tem um minuto. O presidente no início era um pouco mais generoso, agora está um pouco mais rígido, mas não tem problema. Senhor presidente, eu quero dizer que nós temos que sair do campo político para discutir as reformas do Brasil. Quando você vai para o campo político, você mascara o debate e a discussão. Porque todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins. Todos os partidos acertaram e todos os partidos erraram, deputada Caminati, inclusive o meu. Reconheço e faço a meia-culpa. Agora, nós precisamos resgatar a dignidade do Brasil, que era um país que há 10 anos éramos um país emergente, e depois de 10 anos do golpe, entre aspas, nós passamos a ser chacota no mundo inteiro. Isso não pode continuar. Precisamos voltar a crescer, gerar emprego e dar oportunidade para as nossas famílias. Deputada Caminati, o deputado Silva presidente, vai ser generoso com Vossa Excelência, dando um minuto a mais, com certeza. Questões aqui que, de fato, mereceriam um debate mais profundo, para a gente não ficar na superficialidade, porque o tema é complexo e exige muita discussão. Mas, primeiro, comparar... É horário partidário, portanto, eu sou obrigado a conceder ao PMDB, porque Vossas Excelências estão num debate, e não é pela ordem. Então, eu cedo o horário ao PMDB, se o PMDB concordar em conceder a parte da deputada Luciane Carminati, por um minuto, o deputado Cobalcini se concede. Então, no horário dos partidos, agora, estou sendo generoso mais uma vez, estou retroagindo para conceder o horário ao PMDB, que já tinha sido o primeiro chamado. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos, coincidência ou não, é o número do partido. Concedido Obrigada. um minuto descontado no horário do partido. Ok, obrigada. Primeiro que é verdade que a gente precisa tratar de algumas reformas, mas não reformas que atendem apenas alguns aspectos. Quando Vossa Excelência trata das férias, do intervalo de 30 minutos, eu falei na minha apresentação, tem situações que são periféricas. A gente precisa discutir na reforma trabalhista o que é central nessa reforma, o que vai enterrar a CLT. E na sua primeira manifestação, deputado Darcy, Vossa Excelência fala de que não se mexe naquilo que é direito trabalhista em função do artigo 7º da Constituição. Mais à frente, Vossa Excelência diz que vai valer o negociado sobre o legislado. Aqui já me parece que há uma contradição,
E nós poderíamos discutir em torno dessa contradição. Sim, mas 12 horas de trabalho intermitente. Eu contrato o deputado Darcy para trabalhar quantas horas eu preciso aqui na Assembleia e pago por essas horas que eu preciso o deputado. Agora sim, com a palavra, no horário dos partidos, o PMDB por até 14 minutos. Deputado Valdir Cobalcini com a palavra. Obrigado, presidente Silva. Esse é um assunto que vai longe, por certo, Darcy, que foi o delegado regional do trabalho em Santa Catarina e que, por isso, conhece bem do tema. Mas, deputado Mota, que divide o tempo comigo nesse espaço, deputado Aguiar, que também poderia dividir, mas ocupa horário amanhã, o que me traz à tribuna nesta tarde é um assunto que está tirando o sono da população dos pequenos municípios nos últimos tempos. Trata-se das explosões que acontecem nas agências bancárias. Além do susto pelo qual passam os moradores, normalmente esses estabelecimentos bancários ficam meses e meses com suas portas fechadas, sem atendimento à população. Só a título de informação, apuradas junto à Secretaria de Segurança Pública, em 2015, foram explodidos caixas eletrônicos em bancos de 19 cidades em Santa Catarina. Em 2016, outras 11 agências foram explodidas no interior do nosso estado. Dentre elas, municípios lá do meio oeste, como Santa Cecília, Lebon Regis e em Monte Castelo, no Planalto Norte. Neste ano, deputado Darcy, já tivemos explosões em Salto Veloso, Arroio 30, e nesse último final de semana, no último sábado, no município de Fraiburgo, onde as agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil foram atingidas. Vejo que esse problema de falta de segurança e, consequentemente, a explosão das agências bancárias precisam ser combatidas, ao meu juízo, em duas vertentes. Deputado Maurício, ex-delegado da Polícia Civil. Primeiro, o aumento do efetivo nos pequenos municípios. Hoje, muitos desses municípios têm em serviço, naquele momento, apenas 2 policiais, que nada podem fazer numa situação dessas, diante de bandidos fortemente armados. Segundo, e aí já ouvi Vossa Excelência se manifestar em relação a isso, o uso da inteligência das nossas polícias, militar e civil, criando uma força-tarefa para investigar a ação dessas quadrilhas. Nesse sentido, estou encaminhando hoje um ofício ao governador e ao secretário de Segurança Pública, reforçando inclusive manifestações de colegas parlamentares. Mas, como falei no início, após a explosão, a população passa a sofrer com a falta da agência bancária. Muitas vezes nem mesmo os nossos aposentados têm uma agência para receber os seus salários. Pensando nisso, protocolo também um projeto de lei nesta casa, onde os bancos, em municípios onde existe uma única agência bancária de cada instituição, sejam obrigados a
reabri-la em no máximo 60 dias. O que ocorre é que municípios como Lebon Regis, durante mais de um ano, os aposentados ou aqueles correntistas daquele banco do Brasil tiveram que se deslocar a Fraiburgo para o fim de obter o seu atendimento. Também quero aqui ponderar de que estas agências talvez não estejam tão preocupadas. Por quê? Porque o seguro os protege, mas não protege a sociedade, não protege o correntista, não protege o cidadão que depende daquela instituição para movimentar a sua vida financeira, para pagar os seus compromissos, para receber o seu salário. Então, um dos nossos apelos é que estes bancos também se preocupem com a vigilância 24 horas. Uma vigilância física, claro que protegida, ficando dentro da agência durante a noite, para que ao avistar qualquer movimento diferente possa, inclusive, deputado Aguiar, avisar a polícia. Hoje as agências, da forma como estão nas pequenas cidades, é um convite. Ela fica toda iluminada, não tem sequer um vigia, não tem muitas vezes uma câmara para fazer o monitoramento. Então os bandidos agem com muita liberdade. E nós já estamos imaginando que a partir destas agências outras também serão atingidas. Razão pela qual nós trazemos esta reflexão na tarde de hoje, deputado Mota. As nossas autoridades de segurança pública, claro que o contingente, o efetivo da polícia sempre se discutiu, imagino que sempre vai se discutir, porque embora o incremento agora de tantos policiais civis e militares, ainda assim ele é pequeno, porque gradativamente, à medida em que há o incremento do efetivo, também outros se aposentam. E aí, me parece que apenas sobrar para o Estado, quando os bancos, as agências bancárias, sejam elas públicas ou privadas, também tem que dar conta da segurança dos seus estabelecimentos. Eu passo ao deputado Mota e o restante do tempo a Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, visitantes que dão uma honra de prestigiar o Parlamento de Santa Catarina na tarde de hoje, queria aqui fazer algumas considerações. Mas antes, quero dizer que eu fiz um projeto dessa natureza para dar segurança ao cliente das caixas, né, dar uma segurança ao que vinha acontecendo, os estouros dessas caixas, desse abuso que estava acontecendo. E aí a rede bancária veio para cá, pressionou os deputados e meu projeto foi rejeitado. Eu já fiz esse projeto, passou aqui na casa, ele foi rejeitado. Senão, com certeza, teria muito mais segurança, né, nas caixas eletrônicas em Santa Catarina. Mas eu queria aqui poder fazer um registro. Quarta-feira da semana passada, eu fui a Brasília, numa obra fundamental da nossa região, que é a 285, Serra da Rocinha, que se falou que poderia parar. E o Fórum Catarinense, numa medida de muita rapidez, numa medida de muito compromisso com o nosso Estado, marcou essa audiência através do Acélio Casagrande, os deputados federais, Edinho Bez, Ronaldo Benedetti e os senadores. Fomos
ao DENIT e tivemos a confirmação que a 285 não vai parar, que a 285 vai continuar as máquinas roncando. Então a gente voltou, evidentemente, feliz, voltou realizado. Obra que nós trabalhamos há 30 anos de luta, deputado Dóia, 30 anos. Os cabelos já estão um pouco aqui nessa cabeça de tanto lutar por essa obra que vai ligar Timbé, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Vermelha, Passo Fundo, Erechim, Canazinho, São Borja, Argentina. Que toda a soja daquela região vem para o Porto de Bituba, 10 milhões de toneladas virá para o Porto de Bituba. E conseguimos fazer com que o Rio Grande tem 8,7 quilômetros. E está lá, parou a obra e não deram mais importância. Nós conseguimos, através do Fórum de Santa Catarina, através dos nossos deputados, conseguimos fazer com que o DENIT vai licitar a obra de Santa Catarina. Fazemos o papel dos deputados de Santa Catarina e fizemos o papel dos deputados do Rio Grande do Sul. Conquistamos a obra que é do Rio Grande do Sul. Então voltamos felicíssimos da vida, porque é uma obra muito importante. E eu quero aqui fazer um registro e um convite. Faz 90 dias que nós vemos realizando a maior festa de Araranguá, da nossa padroeira, a festa religiosa. Todo sábado e domingo, ela é uma festa num bairro. Todo sábado e domingo, uma festa num bairro. E agora, a partir de domingo, ontem, hoje, é no centro, na nossa padroeira. Quarta-feira, amanhã, é a procissão. Quinta-feira é a festa. Terá muito mais de 50 mil pessoas na procissão. Então é a maior festa da nossa região, da nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então é uma festa. Nossa Senhora Mãe dos Homens é muitos milagres que aconteceram, inclusive comigo. Mas muitas pessoas vêm de Porto Alegre, de Curitiba, de toda a região, para poder pagar a promessa que tem feito e que tem recebido, né? E lá vai estar lotado de pessoas, e muitas pessoas. Eu quero fazer um convite aqui nos deputados e deputadas do parlamento para ir a Araranguá. Nossa procissão é às 15 horas. O nosso vice-governador estará presente conosco na procissão, e nós estamos fazendo esse convite. É uma festa linda, é uma festa extraordinária, é uma festa religiosa que mexe muito fundo no coração de todos nós. Por isso, nós estamos fazendo o convite. Eu, com 5 anos, eu tive o tifo, fui desenganado dos médicos, mandaram para morrer em casa. E no dia o meu pai não deixou eu ir embora, eu fiquei num hotel lacrado, só uma enfermeira me atendia. E a minha febre era 40, 41, 40, 41, 41,5. Eu estava desenganado, não tinha mais como me mexer, não tinha como me levantar. E no dia da procissão da Nossa Mãe dos Homens, eu consegui sair da cama sozinho na hora da procissão, e fui pela cama e fui na janela. Meus pais choraram, né? Vai cair. Eu digo, não vou cair não. E fui lá. E aí passou toda a procissão e eu na janela segurado. Né? Tinha só os ossos, né? Segurando. E o que é que aconteceu? Passou, eu voltei, subi na cama, e o outro dia, a febre de 41 veio para 40, e veio para 39. Os médicos tinham desenganado, vieram ali me visitar, chegaram ali, me encontraram bem melhor, levaram de volta para o hospital. 2 dias depois mandaram para embora, e eu estou aqui, né? A minha padroeira fez com que eu ficasse aqui. Então se estiver no Japão, na China, eu estarei em Araranguá. Todas as festas estarei em Araranguá. E nessa hora da procissão, é uma coisa sagrada que mexe dentro do meu coração. Por isso, quero convidar a todos para ir essa festa linda, a festa da minha padroeira, Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá, quinta-feira, que inicia de manhã, né, com missa, à tarde, é a procissão. Muito lindo, uma festa muito linda.
Mais um minuto, senhor deputado. Então, não poderia deixar de fazer esse convite, né, para que todos possam, deputados, deputadas, o sul de Santa Catarina, Legal. É um convite que eu faço de coração, né, para que todos que possam, e Obrigado. Pode ter certeza, vão conhecer uma das maiores festas religiosas. Nós tivemos recentemente no santuário, né, de Saradóia, coisa linda, né, tinha 15 mil pessoas, lá vai estar 50 mil pessoas na procissão. Por isso, a gente está aqui hoje para agradecer esse parlamento por tudo que tem feito nas ações do sul de Santa Catarina e fazer esse convite muito especial, meu caro presidente, que quinta-feira pegue o seu automóvel, vai a Araranguá conhecer uma festa religiosa da minha padroeira, uma festa que vai marcar a sua vida e vai ficar gravada no seu coração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao PT. Pela ordem, deputado Altair. Obrigado, senhor presidente. Eu quero registrar a presença nessa casa do vereador Betinho de Souza, está também acompanhado com os colegas que já foram registrados aqui, do Fábio da Ravel, do Carlinhos Juliano, os 4 vereadores de São João Batista. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Estendemos as saudações aí aos visitantes. Com a palavra, a deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora deputada Luciane, os senhores parlamentares, quem nos acompanha através das galerias dessa casa e também pela rádio e pela TV Alesc. O dia 28 de abril foi um dia marcante para o Brasil e também para o estado de Santa Catarina. Ele é reconhecido, senhores parlamentares, há muito tempo como o dia da memória de vítimas de doenças de trabalho, de acidentes de trabalho. Mas mais do que isso, esse ano ele foi um dia muito especial, um dia que homens e mulheres foram às ruas do nosso Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas, que foram dizer que são contra essas reformas desse governo golpista que quer imputar ao povo brasileiro, principalmente à classe trabalhadora, a perda de direitos. Nenhum direito a menos, e essa greve geral que aconteceu no dia 28 foi marcante. Não vai ser certamente a última, porque a todo momento nós temos que estar vigilante a tudo que acontece no Congresso Nacional, principalmente para esse governo que está aí, que chegou sem voto e que tem a todo momento destruído a conquista de trabalhadores e de trabalhadoras. 40 milhões de pessoas que foram para as ruas, ocupando ruas, praças, todos os logradouros, dizer que são contra as reformas que estão acontecendo. Até porque, senhoras e senhores, para a precarização total das relações de trabalho que está acontecendo via um projeto que foi votado, que é a terceirização irrestrita, e a alteração de 200 dispositivos da consolidação das leis trabalhistas, da nossa CLT, a negação de um trabalho socialmente produzido, principalmente na questão da saúde. Eu elenquei alguns pontos dessa reforma, a deputada Luciane Carminati inclusive, já mencionou alguns pontos. Deputada Luciane, tem gente que defende, mas geralmente, como dizia meu pai, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E vai arrebentar no lado dos trabalhadores e trabalhadoras se não estivermos vigilantes ao que está acontecendo. Porque ninguém, de uma forma muito clara, disse para a população o que poderá acontecer se esse projeto for aprovado no Senado Federal e sancionado por esse impostor que está governando o nosso Brasil. Então, é bom estar sempre atento, e no dia 28 foi um dia marcante para o nosso Estado e para o Brasil. Alguns pontos que, de repente, o deputado Darcy de Matos não se encontra nesse plenário, mas ele ainda não estudou ou não foi suficiente vigilante no que está para acontecer. Demissões coletivas, senhoras e senhores. Agora os empregados podem ser demitidos da empresa e contratar outras pessoas com menores salários para fazer o mesmo trabalho, inclusive com menores benefícios. Isso está sendo votado, agora vai ser votado no Senado. Será que isso é certo? Não. Anos nós estivemos lutando
para a garantia de um trabalho digno, de um salário digno. Segundo, o trabalho temporário para sempre. O patrão vai poder contratar por hora durante toda a sua vida. Eu me atenho aqui aos nossos trabalhos, assim como parlamentares. Nós vamos trabalhar aqui sem garantias nenhuma. Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil vão ser contratados por hora, acabou o trabalho, vai para casa sem garantia nenhuma. Um exemplo que eu dou, por exemplo, bares e restaurantes, as indústrias poderão te chamar para trabalhar temporariamente. Acabou esse trabalho, você vai para casa sem direito nenhum. É isso que está previsto na votação que vai acontecer agora no Senado Federal. A hora extra que tínhamos garantias na CLT, ela prevê uma jornada de trabalho de no máximo 8 horas por dia. Agora, ao invés de pagar as horas extras para o trabalhador, que fica mais tempo trabalhando, o empregador vai contratar uma jornada de trabalho maior e diminuir o salário do empregado no final do mês. É essa que nós falamos, que é o negociado em cima do legislado. Quem vai mandar é o patrão. Vai voltar à época da escravidão, aonde você quer esse trabalho, você vem. Se não, tem uma fila grande, é dispensado e contrato por menores salários em umas condições de trabalho. A meia hora de almoço, que antes era obrigatório agora a pessoa vai ter que estar trabalhando na máquina, deputado Patrício Décio, de repente comendo sanduíche, porque não pode nem parar para almoçar. Isso não é justo para o trabalhador que trabalha durante 8 horas, 10 horas, 12 horas, que a gente não sabe nem quantas horas vai ser o normal trabalhar de a garantia. As suas roupas dos trabalhadores, elas também entraram na reforma trabalhista. Agora o patrão é que diz com que roupa que você pode trabalhar. Às vezes até com aqueles uniformes ridículos, né? O trabalhador, se passar frio ou passar calor, vai ter que usar a roupa que o patrão desejar. O fim do transporte de empregados, eu que sou de uma região que há muita indústria têxtil e metalúrgica, os empregados têm um transporte público, agora também não tem mais essa garantia. Mexeram nas férias, vai ser negociado, conforme se tiver serviço ou não tiver serviço, vai dar férias de 10 dias, 15 dias ou um mês, conforme a decisão do patrão. E se é terceirizado, então, a empresa que contratou a terceirização, às vezes é o governo ou a empresa bem maior. Então, vai ter também essa precarização nessa questão do trabalho. Bom, tantas modificações, mas certamente nenhuma vai beneficiar o empregado. Eu acho que sim, teria que fazer a revisão da CLT, mas que trouxesse mais direito para homens e para mulheres, não a retirada de direitos. Por isso, senhores, são 200 as questões. Eu citei algumas porque o nosso tempo aqui é curto para detalhar tudo isso. Então, isso eu acho que é um golpe contra a Justiça do Trabalho, que não é mais gratuita também. Agora, o empregado que quer contestar alguma coisa vai ter que pagar, inclusive, perito para fazer a sua decisão. Aí dizem, né, senhores, que é porque o Brasil tem muito desempregado. Claro, 14 milhões de desempregados, nunca chegamos a esse patamar. Chegamos sim em 2001, antes de Lula ser presidente. Porque quando Lula foi presidente, nós tínhamos um número muito grande de desempregados, e nesses 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, nós conseguimos sim gerar emprego e fazer renda. Nós estamos voltando ao ano 2001, com esse governo impostor que está governando o nosso Brasil. E agora retirar direitos, nós somos contra. Mais um minuto, deputado. Qualquer retirada de direitos. E peço aqui a atenção dos colegas parlamentares, porque eles convivem também na sociedade. E sabem que quem vai perder é o trabalhador e a trabalhadora, aquela pessoa mais humilde. É esses que vão ser lesados. E nós não podemos estar do lado deles. Nós temos que estar do lado da nossa gente, do nosso povo trabalhador, que cumpre a sua jornada de trabalho, que quer o seu benefício, que quer a garantia de emprego, mas também quer a garantia da sua saúde e de um salário digno. Então, é uma questão para refletir. Voltamos à década do ano 2000, 2001, onde Lula assumiu a presidência do Brasil, e em 12 anos nós conseguimos gerar renda e emprego. Em 1 ano e meio desse governo impostor, nós estamos perdendo direitos e perdendo emprego. Está na hora desse impostor começar a governar. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Ainda no horário dos partidos, o próximo partido é o PSDB. Pela ordem, deputado João Amin.
Só comunicar a presença do vereador, não sei se já foi anunciado aqui, mas como ele é o vereador com mais mandatos do Estado de Santa Catarina, se já foi, não tem problema ser anunciado 2 vezes, o vereador Pitanta da Palhoça. Obrigado, deputado João Amin. Também estendemos a nossa saudação ao vereador Pitanta. O próximo horário pertence, então, ao PDT, também não há inscrito, e agora ao bloco parlamentar PP, PSB, PR. Deputado Patrício, não. Vou falar. Passo a presidência ao deputado Kennedy aí para então fazer uso da palavra em nome do bloco. Em nome do bloco parlamentar PP, PR, PSB, o deputado Maurício Scudlac tem um tempo de até 13 minutos para sua fala. Obrigado, deputado presidente Kennedy Nunes, deputados, público que nos acompanha. Hoje nós tivemos a oportunidade aí de falar, fazer uma gravação do programa Fala Deputado na TVAL, e inclusive já com algumas boas notícias, eu diria, porque nós fizemos aqui várias manifestações nas últimas semanas a respeito de rodovias e principalmente a respeito de algumas escolas estaduais que enfrentam sérios problemas. Lá no sul do estado, na terra do deputado Manuel Mota, questão lá de Sombrio, e na questão do colégio da Escola Básica São Miguel, deputada Luciana Carminati, o governador anunciou essa semana que determinou ali uma nova licitação, chamar o próximo classificado, para ter uma solução para o colégio. Então, as cobranças, que é a nossa missão, além de legislar, também fiscalizar e denunciar, surtem efeito. Isso é importante que o governo esteja dando resposta. E outro tema que a sociedade discutiu bastante nos últimos tempos foi a questão, deputado Mota, da aposentadoria de ex-governadores. E a relatoria desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça estava com o deputado Darcy de Matos, e ali com 3 projetos. Primeira iniciativa, o deputado Padre Pedro Baldiceira, que tornava sem efeito o artigo como um todo, que depois apresentei uma emenda substitutiva global, estabelecendo, mantendo o direito ao governador na questão de saúde durante o exercício do cargo, se porventura viesse a sofrer alguma moléstia, algum acidente, e estando no exercício do cargo, é lógico que durante aquele período o Estado teria essa responsabilidade. E a partir de 1º de janeiro de 2019, encerrando qualquer direito para ex-governador. E também teve uma proposta do deputado Kennedy Nunes, também com o objetivo de acabar com essa aposentadoria, e hoje a Comissão de Constituição e Justiça votou e aprovou, acolhendo a nossa emenda e acabando com a pensão de ex-governadores a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, com certeza, é mais uma vitória da sociedade catarinense, que prega o cuidado, o zelo com o dinheiro, com os recursos públicos, e não se admite mais certos privilégios que talvez em épocas passadas entenderam que seriam possíveis.
Então, queria aqui registrar o meu reconhecimento ao deputado Darcy de Matos pela relatoria, pela agilidade, por fazer o parecer, por já ter hoje colocado em votação e que foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Finanças e nós esperamos aí que efetivamente, rapidamente, a Assembleia venha aprovar esse texto e vai ser mais uma página virada na história e que a população tanto quer de mudanças e de preocupação com o que é público. Entendemos que os deputados federais, senadores, também têm que cair nessa realidade e também acabar com qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de aposentadoria especial que deputados, senadores possam vir a receber. Temos que viver em sintonia com a sociedade, com o Estado moderno, com o Estado de igualdade das pessoas. Então, por esse motivo, eu tinha que fazer esse registro na tribuna, dizendo desse avanço, reconhecer aí o esforço de todos que apresentaram emendas, que debateram e que fazem uma luta para que efetivamente Santa Catarina, que já é um estado diferenciado, que não tem aposentadoria aqui para deputado estadual, mas que nós levemos isso para a Câmara Federal, para o Senado Federal e que ninguém mais venha a ter direito à aposentadoria política. Ouço nosso deputado Coruja e grande inteligência do nosso parlamento. Eu agradeço, deputado Skudilak. Acho muito importante este debate, ainda mais no momento em que está se discutindo novos critérios para a aposentadoria no Brasil, e nós precisamos ter um sistema que seja justo. E o sistema brasileiro é profundamente injusto. Ele beneficia muito o setor público, determinadas atividades, e muito pouco aquele trabalhador do regime geral da Previdência. Mas em relação a essa derrubada, pelo que eu entendi, eu não vi ainda o texto final, deputado Maurício, ao que parece a partir só de 2019. Vossa Excelência não seria adequado para todo mundo, já que é uma injustiça que está colocada e não era adequado que esta Assembleia, ao invés de tirar para 2019, retirasse inclusive daqueles que recebem atualmente? Concordo com Vossa Excelência, e acredito que todos nós concordamos. Ocorre que quem já está recebendo, deputado Coruja, já existe uma ação em tramitação, porque já existe uma questão judicial. Já com a proposta do deputado Pedro, na época, ele também entrou com uma ação judicial para acabar com todos aqueles que atualmente estão recebendo a pensão, acabar com esse direito. Como isso já está lá em Brasília, nós entendemos que o tribunal vai resolver essa questão. E se nós não resolvermos a partir de 1º de janeiro de 2019, o futuro mandatário já vai ter direito, em tese, para contestar. Então, entendo que a Assembleia, votando esse projeto, como foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, termina daqui para frente, e a questão lá, que ia ser judicializada por um voto nosso ou não, como já tem uma ação, o tribunal lá, então, já vai ter que tomar uma decisão. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, porque a sociedade catarinense clama pelo fim desse benefício para qualquer tipo de pessoa. Muito mais para um neto que esteja recebendo, que é um absurdo. Então, a Justiça vai resolver os pagamentos que estão sendo feitos e
a Assembleia, passando agora pela Constituição de Finanças e pelo plenário dessa casa, vai sim encerrar mais essa novela aí que é sobre o pagamento, sobre a pensão de ex-governadores. Mais uma vitória da população e mais uma demonstração dessa casa de que aqui se age com zelo, com respeito, com o dinheiro público. Antes de encerrar, senhor presidente, queria saudar aí o nosso vice-prefeito de Arabutã, que está aí, o Guimetes, a satisfação recebê-lo. Também está acompanhado dos vereadores, o Evelásio e a Gladys. Sejam bem-vindos nesta casa aí, sabemos que sempre pleiteando pelo município lá. Saudação compartilhada aí com o deputado Nilson Berlanda aí, nosso companheiro, aos companheiros que também estão aí presentes. Obrigado, senhor presidente, era isso por hoje. Obrigado, deputado Maurício Scodilato, que falou em nome do bloco parlamentar PP, PR e PSB. Com a oportunidade agora, havendo uma permuta com o PDT, o deputado César Valduga, que vai falar por um tempo de até 8 minutos. Na sessão de hoje, queremos agradecer o deputado Rodrigo Binotto, líder do PDT, que fez essa permuta com o deputado César Valduga. Com a palavra, o deputado César Valduga. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, saudar os senhores deputados, senhoras deputadas, saudar também o deputado Rodrigo Binotto, obrigado pela oportunidade de nos ceder esse espaço tão importante. E gostaria de tratar aqui, senhor presidente, nessa tarde, dos bons resultados apresentados na área de segurança pública no município de Chapecó. Ontem, durante a edição do Jornal do Almoço, foram apresentados dados de homicídios do município. A boa notícia é que há 2 meses Chapecó não registra casos de homicídios. Muito diferente dos anos anteriores, onde nesta mesma época compartilhávamos com os senhores e senhoras a preocupação da comunidade com o aumento nos casos. Esta é uma informação para comemorarmos, já que é a última vez que nossa querida Chapecó teve um mês inteiro sem o registro de homicídios, que foi ainda em outubro de 2010. O delegado regional da Polícia Militar, Wagner Meirelles, destacou que esses resultados têm relação com o reforço que o município recebeu com mais um delegado, 3 agentes e uma escrivã. Temos acompanhado as diversas ações da Polícia Militar e Civil no enfrentamento ao crime organizado, o que tem demonstrado efetividade. Sabemos também, deputado Altair Silva, da necessidade de investimento em estrutura física de algumas instalações policiais da nossa Chapecó, como é o caso da Central de Plantão Policial, a CPP, no bairro Passo dos Fortes. Queremos também parabenizar toda a Polícia Civil de Chapecó, na pessoa do delegado regional Wagner Meirelles, bem como os agentes da Polícia Militar, na pessoa do tenente-coronel Ricardo da Silva, pela dedicação e trabalho. E queremos também dar visibilidade ao início do curso de formação de novos policiais da Polícia Militar, onde 950 soldados se apresentaram para esta formação que acontece pelos próximos 8 meses. Isso é muito importante, nos enche de esperança. Quero também reforçar a importância da comunidade nesse processo de prevenção e segurança pública. E nesse sentido destaco atividades dos conselhos de segurança, organizações comunitárias que sempre valorizamos e que precisam de ampliação. Para finalizar, quero reforçar nosso apelo ao governo do Estado com relação à necessidade de ampliação, de efetivo e melhorias na infraestrutura da Delegacia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Chapecó. A DPCAM de Chapecó é a segunda em ocorrências em todo o Estado, ficando atrás apenas de Laje, deputado Coruja. No ano passado, foram 793 inquéritos em Chapecó,
contra 1.243 em Lages. A DPCAM de Chapecó realizou 173 termos circunstanciados contra 219 em Lages. Só este ano foram realizados 315 atendimentos, a maioria de mulheres vítimas de violência doméstica. A Delegacia da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Chapecó conta com uma equipe de 22 servidores, sendo 2 delegados, 4 escrivãos, 6 agentes, 3 psicólogas, 3 assistentes sociais, 3 estagiários e 1 auxiliar de serviços gerais. Neste momento, deputado Titon, em que comemoramos 2 meses sem homicídios em Chapecó, é importante destacarmos que este resultado se deu pelo deslocamento de efetivo, pelo reforço no policiamento. No caso da violência contra as mulheres, é fundamental que contemos com reforço, com a sensibilidade do governo do Estado, para que esses números possam ser melhorados, senhor presidente, e que nossas mulheres, crianças, adolescentes e idosos possam viver com mais segurança. E por isso também que é importante destacarmos alguns avanços, que nesse período nós não tivemos homicídios, mas que precisamos sim reforçar, né, o aumento do efetivo, não apenas, né, apenas a complementação do efetivo da Polícia Militar. E Chapecó ainda tem demanda. Nós mesmo que temos trabalhado muito com os CONSEGs, deputada Luciana Caminati, né, até poucos dias tivemos uma reunião com o CONSEG, lá do pessoal da região do Grande São Pedro, onde que se pretende construir uma nova sede do CONSEG. E isso é muito importante, esse trabalho, essa relação feita com a comunidade. E é por isso que nós temos que avançar, temos que melhorar cada vez mais. Vejo que essa chamada de mais policiais no estado de Santa Catarina é histórico para o nosso estado, mas que precisamos repor, né, mas aumentar. Não só apenas repor, deputado Kennedy. Vossa Excelência que tem trazido muito e tratado muito sobre a questão da segurança pública, mas nós precisamos aumentar e não apenas em repor o quadro da Polícia Militar do estado de Santa Catarina, e aqui retrato, portanto, esse período sem homicídio em Chapecó. Com muita satisfação, passo a palavra para o deputado Luciano Caminati e depois para o deputado Maurício. Obrigada, deputado Valduga. Eu vou falar, inclusive, amanhã sobre essa conquista de Chapecó, mas eu quero fazer uma menção, porque eu tive uma participação direta na solução desse problema. Nós participamos junto com o delegado Arthur Nitz, que quero fazer a menção aqui da qualificação, da presteza, da agilidade desse delegado-geral, que quando eu levei a demanda para ele com relação à criação da delegacia de homicídios, o delegado disse: deputada, não é possível uma delegacia de homicídios, mas eu proponho o seguinte, fazer uma divisão na DIC, eu envio mais uma equipe, e ao enviar mais uma equipe com um delegado e mais agentes, nós podemos ter uma equipe só para cuidar da investigação de homicídios. Então, eu quero reforçar aqui, porque às vezes a gente trata com secretários, gestores, só sabem dizer não, 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 ou ficam nos enrolando por anos. E o delegado Arthur Nitz foi eficientíssimo. Quando nós levamos a demanda para ajudar a resolver o problema, altíssimo número de homicídios em Chapecó, ele propôs isso, nós aceitamos, foi em dezembro do ano passado, e em fevereiro desse ano, deputado Maurício já tinha equipe lá trabalhando. Por isso que nós conquistamos esse resultado extremamente positivo para Chapecó. Então eu quero aqui fazer o registro, porque eu acho que é uma conquista para todo o município. Obrigada. Muito bem, deputada. Muita honra, cedo a palavra para o deputado delegado Maurício Kudlak. Parabenizar Vossa Excelência, deputado Valduca, porque realmente também recebi esse relatório e a imprensa, a comunidade está sentindo esse momento favorável em termos de combate à criminalidade que Chapecó vive. Parabenizar o delegado Wagner, faz um gerenciamento, procura atender todo mundo, tem a parceria dos delegados e policiais, e tudo isso é muito importante. Mais um minuto, deputado. E como a deputada Luciane falou, o delegado Arthur Nitz também foi
pronto e prestativo no atender as demandas de Chapecó, dando as condições. Tendo equipe e boa vontade, se resolve. Então, parabéns ao delegado Wagner, ao delegado Arthur, pelas providências adotadas com Chapecó, que, diga-se de passagem, passou um momento muito difícil. Inclusive, Vossa Excelência cobrou aqui aqueles assaltos às cooperativas que tinha, aquelas quadrilhas foram todos presos e apresentados à Justiça. Parabéns, deputado César Valduca. Obrigado ao deputado Maurício. Acho que vale a pena realmente valorizar os profissionais da segurança, o delegado Maurício, enfim, o delegado Wagner, enfim, a toda a equipe de profissionais da área de segurança pública, né, que, de uma forma ou de outra, contribuíram, né, para que nós pudéssemos ter... Mais um minutinho, senhor presidente. 30 segundos. Deputado. Para que nós pudéssemos, portanto, apresentar esses resultados positivos, né? Acho que temos que avançar. Acho que, além do desafio de repor, mas sim, deputado Kennedy, é aumentar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, no qual está de parabéns o governo do Estado que faz esse chamamento, portanto. Então, obrigado, senhor presidente. Fim do horário dos partidos, vamos entrar na ordem do dia. Vamos iniciar pela votação do veto total ao PL 179 de 2015, de autoria do eminente deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de telefonia fixa adaptados às pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, nos estabelecimentos de grande circulação de público no estado de Santa Catarina. Em discussão. Desculpa. É para encaminhamento, porque já foi debatido na última sessão. Para encaminhar o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, com a palavra o deputado Darcy de Matos. Eu proponho aqui, senhor presidente, como o deputado Patrício não estava na sessão anterior, que o senhor dê a possibilidade do autor fazer a defesa do projeto e que nós, da liderança do governo, também possamos fazer a nossa exposição para que a gente possa clarear bem o objeto do projeto e poder votar com tranquilidade a manutenção ou derrubada do veto. Por solicitação do líder do governo, poderão usar da palavra para debate o autor da matéria, o deputado Patrício Destro, e o deputado Darcy de Matos para fazer o encaminhamento. Com a palavra, o deputado Patrício Destro. Presidente, obrigado. Quero agradecer ao deputado Darcy também pelo espaço, pela generosidade. Nós temos a oportunidade de poder defender o nosso projeto. E eu quero deixar muito claro aos meus amigos deputados que esse projeto não acarreta nenhum real de recurso a mais do governo para a implementação. A verdade é que nós fomos procurados aqui na Assembleia por uma associação formada por pessoas que têm dificuldade na audição, para que o Estado pudesse dar a eles a oportunidade de poderem ter disponibilizados em locais de grande circulação pelas companhias de telefonia. Não é a compra desses aparelhos, mas para que as companhias, para que as empresas de telefonia possam oferecer esse serviço hoje a esses cidadãos, em locais de grande circulação, onde já têm instalados esses orelhões. Eu estou passando para cada um dos deputados uma foto, uma imagem do que seria esse aparelho telefônico. É um aparelho telefônico igual aos outros, só tem uma parte embaixo que é feita uma adaptação para que o deficiente auditivo, a pessoa que tem dificuldade na audição, para que ela possa se comunicar durante uma conversa por telefone, né? A gente sabe que existe uma língua específica para essas pessoas e essa tecnologia faz com que eles possam utilizar, então, esse aparelho telefônico. Não tem custo nenhum para ninguém, não tem custo nenhum para a CDL, não tem custo nenhum para o Estado, não existe o custo disso. Inclusive, o projeto é muito claro, que ele diz que tem que ter operacionalidade técnica, e quem vai decidir isso é a própria companhia.
Agora, é um projeto importante, é um projeto que dá a essas pessoas, e eu vou falar o seguinte, parece um número pequeno, mas não é. Somente em Joinville, deputado Berlanda, nós temos mais de 25 mil pessoas que têm deficiência auditiva. Somente em Joinville, 25 mil pessoas seriam beneficiadas com a utilização desse telefone, desse dispositivo que é acoplado a um aparelho. Isso não tem custo para o Estado, não tem custo para o comércio, é a própria operadora que vai fazer a colocação desse dispositivo no orelhão. E nós vamos estar dando a oportunidade para que esse cidadão, que não é uma minoria, são 25 mil pessoas somente em Joinville, possam ter a oportunidade de se comunicar. Então é o mínimo que uma empresa de telefonia, já que ela ganha muito dinheiro, possa fazer colocar esse adaptador, que é simples, é barato, não tem um custo alto, não tem custo para o Estado, mas que vai dar a universalização da fala, da comunicação com essas pessoas. Então gostaria mesmo de pedir aos nobres deputados para que eles possam fazer a derrubada do veto. Eu volto a afirmar, não tem custo para o Estado, não tem custo para o comércio, obriga a companhia, a empresa responsável pela telefonia a colocar em locais de grande circulação e que tenha capacidade técnica ainda para poder fazer isso. Senhor, quando tem custo, quando tem alguma dificuldade, eu concordo, né? Mas não há nenhum custo, não há uma dificuldade, é responsabilidade da companhia para poder fazer isso. E vamos dar também aos nossos amigos que têm dificuldade na fala ou na audição, para que eles também tenham, pelo menos, a oportunidade da comunicação como todo mundo. Obrigado. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência, é uma questão de ordem a respeito do projeto. O projeto, nós combinamos que o deputado, nós já tinha debatido na sessão anterior, hoje usaria a palavra o deputado